quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com o Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu vou terminar porque eu já falei demais. Eu quero dizer para vocês que pode ter certeza absoluta. Se vocês creem em Deus, pode ter certeza com a fé que vocês têm. Que eu jamais voltaria a ser presidente da República. E pode ter saído com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo, que foi nos meus aniversários. Ou seja, eu votaria para quê? Eu votei porque esse país estava precisando de alguém. De alguém que cuidasse desse país. De alguém que cuidasse desse povo. De alguém que olhasse com um pouco de carinho para as pessoas que não tiveram a mesma chance que eu. Vocês já se perguntaram por que eu gosto de educação? Se eu sou um cara que não tem diploma universitário? Vocês já perguntaram por que esse cara analfabeto que mais investiu em universidade nesse país? É o cara que mais investiu em extensão universitária? É o cara que mais investiu em Instituto Federal? Por que vocês acham que eu gosto de educação? Eu gosto de educação, amor, porque eu quero dar ao filho do povo brasileiro aquilo que a minha mãe não pôde me dar. Se eu não tive condição de estudar, eu quero que as pessoas estudem. É por isso que eu gosto de educação. É por isso que nós criamos o pé de meia. O que foi o pé de meia? Alguns vão dizer gasto. Eu já vi comentário de que era gasto. Momento. A gente descobriu que 500 mil crianças em idade de ensino médio estavam desistindo da escola para trabalhar, para ajudar no orçamento familiar. E qual foi a atitude que nós tomamos? Pelo amor de Deus, um país que deixa 500 mil crianças sair da escola para trabalhar, que futuro terá esse país? Então nós devemos criar o pé de meia. O pé de meia é simples. É R$200 de poupança por mês durante 10 meses e 1.000 no final do ano. Se a criança tiver 80% do comparecimento na escola e se a criança passou de ano. Nos 3 anos, a gente pode chegar a R$9.000 na poupança. Lógico que os 200 que a gente deposita, ele pode gastar para ajudar no orçamento familiar. Mas o que a gente quer é dizer o seguinte, pelo amor de Deus, vamos mudar o conceito que nós temos. Investir em educação é o mais extraordinário investimento que um país pode fazer, porque não existe exemplo na sociedade. A escola de tempo integral custa mais caro fazer isso, mas é necessário fazer, porque senão essas crianças ficam à mercê do que uma parte do dia. Inclusive ajuda na família também a trabalhar, ajuda as pessoas. Então é importante que a gente crie. Ao invés de a gente ficar pensando quanto custa fazer isso, pelo amor de Deus, vou brigar. Quanto custou não fazer no tempo certo? Quanto custou não investir na hora certa? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. E eu acho, quando a gente resolveu fazer um pacto, fizemos um pacto, eu estou vendo aqui a Neca e a Priscila, nós fizemos um pacto com os governadores e com quase todo o meu prefeito, pela alfabetização, sabe, na idade certa. A nossa ideia é chegar até 2030 a 80% das crianças brasileiras alfabetizadas no segundo ano. A ideia é chegar a 100, mas nós colocamos 80 como parâmetro para que a gente possa dizer, não estamos sendo radicais, estamos sendo condescendentes. E aí é preciso a sociedade fiscalizar se a prefeitura está fazendo corretamente, se o Estado está fazendo. Esse país precisa de uma chance. De uma chance. E eu quero fazer parte da geração que deu essa chance. Eu digo sempre o seguinte, eu tive uma sorte muito grande. Eu nasci numa década
em que nasceu parte dos mais importantes artistas brasileiros. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Bethânia, Elis Regina, Gilberto Gil. É tudo da década de 40. A melhor seleção do mundo que ganhou a Copa de 58 é tudo da geração de 40. Então essa geração de 40 está predestinada a evitar que esse país afunde. Porque esse país estava afundando. Eu, às vezes, não fico chateado. Eu fico, às vezes, pensando, pô, eu vi um cidadão destruir esse país há 4 anos atrás. Esse país gastou 60 bilhões de dólares na perspectiva de manutenção do poder. E eu não via ninguém falar nada. Esse cidadão conseguia aprovar a teto de gasto na hora que ele queria. E nós, aqui, ó, eu aprendi não na USP, eu não aprendi na Unicamp, eu aprendi com a dona Lindu. Eu só posso gastar aquilo que eu tenho. Se eu tiver que fazer uma dívida, tem que ser uma dívida que vai permitir que eu aumente o meu patrimônio. Portanto, vamos parar de olhar a dívida pública brasileira com o medo que se olha. A dívida pública brasileira, comparada dos Estados Unidos, comparada do Japão, comparada da Itália, comparada da França, não é dívida, é troco. E tão pequena que é, se comparada aos outros. Então, gente, pelo amor de Deus, o que falta para nós é um pouco de senso de responsabilidade e de amor por esse país. Como é que nós vamos fazer os empresários investir se o mercado não reage? Não o mercado da Faria Lima ou o mercado da Fiesp, não. O mercado, sabe, envolvendo 203 milhões de habitantes. Se esse mercado não tiver poder de compra, se esse mercado não tiver capacidade de crédito, ele vai para onde? Se a gente pegar, Isaac, tem uma coisa que você tem que ajudar. Se a gente pegar o dinheiro disponibilizado para crédito nesses últimos 15 meses, você vai perceber que os bancos públicos estão emprestando mais do que os bancos privados. Possivelmente porque alguns bancos estão comprando títulos do governo porque interessa comprar com a taxa de juros de 10,5%. Então, só quero terminar dentro de vocês. Eu tenho muito orgulho de ter vocês participando desse conselho. Muito orgulho. Eu acho que a história vai provar que um presidente da República que não tem medo da democracia, que o presidente da República que não tem medo de conversar com os contrários, que não tem medo de conversar com o operário e com o patrão. Eu sou o único presidente do mundo hoje que vou numa reunião, eu converso desde o mais rico até o mais pobre. Não tem nenhum problema. Você sabe por quê? Porque eu não sou o presidente dos mais pobres. Eu sou um deles que cheguei à presidência da República e eu quero que isso seja valorizado, porque eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer de onde eu vim e não quero esquecer para onde eu vou voltar. Mas eu quero andar nesse país de cabeça erguida. Eu contribuí para ajudar esse país a sair da mesmice que ele sempre viveu. Não que era muito fácil esse país ser bom para meia dúzia e vir para todo mundo. Nego passa na rua, tem nego dormindo na sarjeta, nem olha, viram pessoas para não olhar, acha que a culpa é do governo. Sabe? Então, gente, quero que vocês saibam que eu tenho orgulho de vocês. E não tenho medo de divergir de mim. Eu jamais arrumei um adversário pela divergência. Divirja, vamos debater e que prevaleça quem tiver mais argumento. Porque nós estamos vivendo uma era em que o argumento vale muito pouco. O que vale é a mentira, o que vale é a cretinice, o que vale é a maldade. E nós precisamos voltar à era em que o argumento é que justifica a gente fazer as coisas. Um abraço, que Deus abençoe vocês e muito obrigado ao companheiro Padilha pela organização.